Bom dia, pessoal. Uau, deixa eu ligar o vídeo aqui, né? Professor Clécio, massa pra caramba. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo, né? Não sei se a imagem está muito boa, mas a gente está começando um programa novo aqui. Não diria nem um programa, não, mas assim, uns pitacozinhos, umas aulinhas que envolvem filosofia, história, direito, né? Propedêuticas, né? Essa obra maravilhosa aqui de um cara chamado Ernesto Genhardt, propedêutica lógico-semântica, ó, bacana pra caramba, né? Uma leitura aí que é um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo muito interessante para filosofia, história, direito, né? Pensarmos propedêuticas, né, que envolvem essas disciplinas. Mas eu quero começar essa primeira aula aqui por uma inquietação, né? E ao mesmo tempo por provocações filosóficas que são muito interessantes e muito legais. E vou recordar com vocês dois grandes autores, duas grandes polêmicas do meu curso de filosofia na Universidade Federal de Goiás, ali de 1997, né? E 1998 também, e que envolve duas mentes brilhantes, né, da filosofia. Professor Joel Pimentel de Ulloa, o livrinho dele está aqui comigo, ó, reflexões sobre a leitura em filosofia, tá? E também uma obra maravilhosa, eu já compartilho com vocês aqui na tela, muito bacana para a gente poder bater um papo sobre tal, né? Que é do meu professor Gonçalo Arminjos Palácios, né? Não sei se vocês já estão vendo aí, muito bacana também, muito legal, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o índice da título, né? Primeira capa do livro, que tem PDF, tá? Grande abraço a Gonçalo Arminjos Palácios, de como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio, né? Olha que bacana, uma grande provocação filosófica, que eu aqui gentilmente chamo de provocação, mas ele, Gonçalo, eu estou usando aqui a coleção Filosofia 1, né, que foi publicada lá em 2004 pela editora da UFG. O professor Gonçalo Arminhos Palácio faz algumas aberturas aqui, algumas observações. E a primeira observação que ele faz, ao meu ver, que é muito importante, é dizer aqui o seguinte, ó: meu texto, portanto, não deve ser lido como uma crítica a, e sim como um conjunto de considerações a partir ou a propósito do que li, escutei e conversei ao longo desses anos com o professor de filosofia das mais variadas regiões do país, né? Muito legal, muito bacana. Um grande abraço aí a Gonçalo Arminjos Palácios, um dos grandes seguidores dele que nós temos aí, professor Marcos Carvalho Lopes, com a filosofia pop, né? Marcos, um grande abraço para você, né? Marquinhos Vascaíno. Falta só torcer para o Vila também, né? Brincadeira. Mas vamos lá. O professor Marcos Carvalho Lopes tem uma página chamada Filosofia Pop, que eu super recomendo, também é muito legal de ler, muito bacana, e ele puxa bastante, né? Ele homenageia, ele mostra os trabalhos do professor Gonçalo Arminjos Palácios, com essa obra lindíssima, né? De como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio, né? E partindo disso daí, eu trago para vocês um outro grande pensador, um outro grande filósofo brasileiro, não é? É um filósofo que envolve direito também, envolve estudos de é, problemas contemporâneos, né? O que a gente chama na filosofia, na história de Lebenswelt, o mundo da vida, né? Como os alemães aí dizem, né? E essa mente brilhante é esse cara aqui, ó. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Eu vou parar essa obra linda aqui do professor Gonçalo. Eu vou trazer para vocês aqui onde é que eu quero chegar agora, né? Que é exatamente a obra do professor Ives Gandra Martins, tá? Professor Ives Gandra, que vai trazer para nós a obra dele chamada de Brasil, que país é este? Né? Já vou abrir aqui para gente. Vou abrir aqui, me perdoem uma demora.
né? Não estava aberto. Pá, olha aí, que coisa legal, coisa bacana. Né? Perdoe aí a ignorância do seu professor em colocar aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu é porque abri errado, né? Achei aqui, deixa eu abrir para nós essa obra espetacular agora de 2024, né? Bem contemporânea, né? E aí o professor Gonçalo vai entender porque que eu estou trazendo isso aqui, olha, é essa maravilha, né? Chamada Brasil, que país é este? Do professor Ives Gandra, certo? Junto com o Hanna, tá? Samuel Hanna. Então tá aqui, olha, Ives Gandra da Silva Martins e Samuel Hanna. Brasil, que país é este? Uma reflexão sobre como a nação desperdiça suas potencialidades. Então, esse primeiro tique filosófico aqui, né, eu até apelidar de tique filosóficos, né, tique nervoso, tique nervoso, lembrando lá nosso saudoso Kid Vinil. Muito legal, né? Muito bacana. Mas vejam só, olha que interessante. Brasil, que país é este? O que leva esses caras a pensarem sobre isso? Eu fiquei me perguntando, sabe? E aí, numa aula, eu levei isso para os alunos, eles gostaram. Professor, queremos trocar uma ideia com esse pessoal, com o Ives Gandra, com o Hanna. E o professor Ives Gandra nos respondeu com muita gentileza. Muito obrigado, professor Ives Gandra. Muito obrigado aí ao escritório dele, pessoal dele, a família, né? Que nos atendeu prontamente, né? Gravou um vídeo, gravou uma breve aula para nós, para falar sobre o livro, né? Muito legal, professor, brigadaço mesmo, os alunos ficaram hiper felizes com sua oratória, com a sua dedicação, né? No auge dos seus 90 anos. Fica aqui até uma homenagem ao senhor também, né? Professor Ives Gandra Martins. Mas vamos lá. Brasil, que país é este? Né? Uma reflexão sobre como a nação desperdiça suas potencialidades. Vamos pensar na filosofia mesmo, né? Uma pergunta filosófica, né? Essa pergunta ela é extremamente provocativa, importante. Olha aí o sumário dessa obra, né? A produção, causas e efeitos do fracasso nacional, resultados do PIB, carga tributária bruta, gastos com funcionalismo público, né? Pô, o Brasil gasta pra caramba, né? Gigantismo do setor público, né? Onde é que tudo começou? Questão das constituições de 88, né? Gastos primários da União, funcionalismo, dívida pública, gigantismo, né? Do setor público. Olha que interessante, Poder Judiciário, página 25, ó. Vamos entrar aqui, vamos lá nessa página 25, para a gente ver o que o professor Ives traz para nós aqui dessa reflexão, dessa aula de hoje, né? Eu vou gravar várias aulas, né, trazendo esses vários autores aí, esses gigantes, né? Gigantes da filosofia, gigantes do direito também, gigantes da sociologia, do dia a dia, né, do nosso Lebenswelt, do mundo da vida, né, tics filosóficos, vamos apelidar, né, vamos apelidar de tics filosóficos. Vamos lá para a página 25, que é o que a gente se propôs aqui, para nós vermos. Estão vendo tanto que o livrinho dele é legal, fininho, você pode baixar gratuito, tá lá na página dele ou na página do Rana também, correto? É livro gratuito, hein? Não tem que cobrar nada, não estou vendendo nada aqui, não estou ganhando nada, a intenção não é essa, a intenção é trazer essa discussão e trazer essa leitura ao mesmo tempo também. Olha aí que interessante, olha que bacana, e vai mostrando muita coisa. Vamos chegar aqui na página 25 para a gente ver direitinho. Aqui, ó, chegamos aqui na página 25 para vermos o que o professor Ives Gandra nos dá aqui, essa grande aula, né? Alguma coisa muito errada aconteceu e precisa de correção. Poder Judiciário, né? Valor equivalente à base PIB Brasil 2023, Brasil 1,61%, né? Média da OCDE 1,24%, o Brasil ultrapassa isso, né? Ultrapassa 129 bi por ano, ó, né? Ou seja, o Brasil está acima de uma média da OCDE, né? Olha os Estados Unidos, galera, olha a comparação que ele faz aqui, né? Gastos com judiciários,
em percentual ao PIB, Produto Interno Bruto, os americanos gastam 0,14% só em 2014, né? Mas é interessante pensarmos sobre isso, fazermos essas comparações, né? Vejam só, países como o Brasil, em 2021, gastos do judiciário expressos, né, em percentual PIB, fazendo essa leitura aqui, olha, Brasil 1,61% do PIB, né? Vamos lá, Reino Unido 0,44%, Espanha 0,38%, Alemanha 0,38 também, filosofia alemã, direito alemão, maravilhoso. A gente tem que ler mais sobre filosofia alemã, sobre direito alemão, viu? A gente está precisando de pensadores nesse sentido, tá? Portugal 0,35, Itália 0,34. Isso, tá vendo? Isso são números relativos ao PIB, Produto Interno Bruto, e gastos que você tem no judiciário, né? No Brasil, né? A fonte é FMI, OCDE e Tesouro Nacional, né? É interessante a gente observar isso daqui também, observar esse detalhe que envolve aqui em 2023, né? Os bilhões que são gastos por ano, né? E esses bilhões que são gastos por ano, meu Deus, o quanto é assustador o custo do nosso poder judiciário, da nossa função judiciária, né? Será que realmente é um poder que dá acesso às pessoas, né? As pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, né? Ou seja, a prestação jurisdicional ela chega para as pessoas mais humildes, né? As pessoas mais simples, né? Olha que interessante esses valores aqui dos Estados Unidos, né? 0,14% do PIB, né? Seria bom ter atualizar isso, né? Depois a gente vê mais uma numeração mais contemporânea. Mas essa reflexão aqui, ela vem para essa leitura, né? Olha que bacana, vamos lá. Há uma outra torneira aberta e pela qual são jorrados recursos públicos em demasia. Trata-se do Poder Judiciário, essencial em seu papel constitucional, mas que consome o equivalente a 1,61 do PIB, né, Produto Interno Bruto, conforme mostram reportagens dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, publicados em 24 de janeiro de 2024, agora atualizou, né? Com base em análise feita pelo Tesouro Nacional. Isso é 4 vezes mais que a média internacional. Existe uma média. A média internacional é 0,4% dos 53 países analisados pelo Tesouro Nacional. Ela é 4 vezes maior do que a média. Né? O nosso custo do nosso judiciário é 4 vezes maior do que a média. Né? Olha que interessante. As reportagens também mostram que isso está escrito, né? Isso é do livro deles, Brasil, que país é este, né? Estamos seguindo aqui as páginas 25 e 26, tá? Como eu digo para os meus alunos, o seguinte, a gente tem que olhar a rosquinha e tem que olhar o que está dentro da rosquinha, né? Nós temos que olhar o buraquinho da rosquinha, os detalhezinhos é que vão fazer a diferença nas nossas leituras, nas nossas interpretações também, né? E a fidelidade aos textos, né? A importância de sermos fiéis aí aos textos, né? Desses grandes autores aqui, que nós estamos falando de Visgandra Martins, nós estamos falando do Hanna, comecei com vocês aqui sobre Gonçalo Arminjos Palácios, né? E não de propósito, eu estou deixando a tela aqui para vocês verem, ó. As reportagens também mostram que em 2021 o país gastou 159,7 bilhões com esse poder, né? Essa função judiciária, com esse poder judiciário, dos quais 82,2% foram para remuneração de magistrados e servidores, né? Pagamento aí para o pessoal do judiciário, né? Pessoas do judiciário, né? O pessoal trabalha muito, eu não estou dizendo que eles não trabalham, não é isso, que não merecem, merecem, né? Tudo mais, mas a questão aqui é a gente pensar essa dotação orçamentária, né? Está lá no Congresso, tal, tudo mais. E ver os impactos disso para a sociedade, né? Esse número era de 132,34 bilhões em 2010. Para efeito de comparação, a França gasta com isso 0,25% do PIB, a Itália 0,34%,
Portugal 0,35%, a Alemanha e a Espanha gastam 0,38%, o Reino Unido 0,44%. Né? Em valores nominais, é mais da metade do investimento em policiamento, valores nominais. Ó, vou repetir para vocês, ó, em valores nominais é mais da metade do investimento em policiamento, que sobrou, que somou 114 milhões naquele ano, né? Apesar de a violência urbana ser um dos mais graves problemas nacionais. É, olha aí que interessante, né? Eu fiz uma comparação aqui com o que se gasta judiciário, com o que se gasta com policiamento, com o que se gasta em segurança pública. Né? Nós gastamos muito no judiciário. Olha que paradoxo, né? Ao mesmo tempo, né? Isso está disponível lá, segundo o professor Ives Gana, professor Hanna, no acervo Folha UOL, né? Muito interessante, está aí para vocês lerem. Luciano da Roça, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já havia alertado para essa questão ao analisar os gastos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia Pública, em matéria publicada em 15 de janeiro de 2023, né? Pelo site Gazeta do Povo. Aí vamos ver o quadro abaixo aqui, que o professor Luciano da Rosa, lá da Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, citado aqui por Ives Gandra, né? Traz para nós, olha aí, ó, Argentina 0,13, França 0,20, ó, 1,67 bi por ano. Alemanha 0,39, 1,47 bi por ano, né? Brasil, Brasil, né? Olha aí, olha 1,80 aqui, ó, né? Olha o custo alto do nosso poder judiciário no Brasil. Olha lá, vamos entender aqui. Gastos do Poder Judiciário, mais Ministério Público, mais Advocacia Pública. Frente ao PIB, Argentina 0,13, França 0,20, está repetindo o gráfico, né? 0,39 Alemanha, Brasil pula para 1,8. O nosso gasto aqui de frente ao percentual PIB. Ou seja, voltando àquela interpretação dele, 4 vezes mais que a média a nível, né, da OCDE, do FMI e tal, tudo mais, né? França gasta 167 bi, Alemanha 147 bi, né? Olha aí, esse cenário fica ainda mais sombrio quando se constata que o Brasil gasta mais que muitos outros países com o judiciário, embora possua número menor de juízes por grupo de 100 mil habitantes. Ah, interessante, né? Então tem que ter mais concurso, né? Vamos colocar assim, e mais gastos, né? Então fica paradoxo, fica meio estranho os gastos que nós temos do judiciário no Brasil, né? Olha aí que interessante esse outro quadro aqui, essa pergunta filosófica aqui, né? Mais gastos e muitos juízes? O que que merece, né? Ou seja, precisa fazer uma análise mais profunda. Olha lá, o Brasil tem 8,2 juízes por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos tem 10,8. Espanha 11,2, Portugal 19,2 e a Alemanha 24,7. Então, na Alemanha tem muitos juízes. Vamos comparar com a Alemanha aqui, vamos pegar esse raciocínio. Só que a Alemanha tem um gasto, olha aqui, ó, vamos pegar o gasto do PIB da Alemanha aqui, ó, de 0,39. E o Brasil tem 1,80. Vamos voltar ao texto aqui, vamos interpretar de novo o iniciozinho dele aqui, ó, para a gente ver a questão da média. Vou voltar aqui na questão da média. Ó. Isso é 4 vezes mais que a média internacional, né, dos 53 países analisados pelo Tesouro Nacional. Então, olha o raciocínio. Na Alemanha tem muito mais juízes, né, e gastam muito menos. Opa, por que, que a gente não tenta seguir esse modelozinho aqui alemão, hein? Por que, que a gente não tenta dar uma sacada aqui? O que, que os alemães estão fazendo lá, né? Com relação. Eu vou até marcar aqui para a gente ver, ó. Aí, ó, ficou legal, né? O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo, pô? Porque a gente não consegue sacar prestação jurisdicional, a gente não consegue sacar porque que gasta tanto e o negócio não consegue ser resolvido.
Não é? Olha aí o que o professor Hanna traz para nós, essa reflexão. Por isso aqui, ó, porque merece uma análise mais profunda, né? Os alemães gastam praticamente 4 vezes menos, vamos colocar média, e tem 3 vezes o número de juízes. Ó. Se a gente colocar Brasil tem 8,2 juízes por 100 mil habitantes, a Alemanha tem 24,7. Que, que loucura é essa? Por que se gasta tanto no Brasil com tão poucos juízes? E os alemães gastam bem menos e tem mais juízes. Não é? A reflexão aqui é esta: será que a gente tem que ter mais juízes com esses gastos altíssimos? Ou será que a gente tem que ter menos juízes e diminuir os gastos? Não, não é isso, porque senão você vai atingir diretamente questões sociais importantíssimas, a prestação jurisdicional vai perder e muito. A questão aqui é pensar essa dotação orçamentária e a questão aqui também é pensar um número, em aumentar o número de juízes, aumentar o número de políticas públicas voltadas para o próprio judiciário, que hoje auxiliem esses juízes também, vamos dizer assim, com menos gastos. Né? Então, aqui o pensamento, né? Aqui é que é o verdadeiro, a verdadeira reflexão, a análise profunda, né? Que está sendo proposta aqui. Essa aqui é uma leitura maravilhosa, né? Professor Ives e professor Hanna acertam aqui na veia ao citar o modelo alemão. Né? E aí a filosofia alemã e ao mesmo tempo também o direito alemão é que a gente precisa pensar, né, onde é que esses caras acertam. Por que esses caras estão acertando tanto, né? Por que esses alemães estão acertando tanto, né? Muito interessante. E aqui eu trago para a gente uma leitura muito bacana também. Eu gosto muito de citar grandes autores, grandes obras, né? E esse cara aqui, ó, chamado José Guilherme Melchior, não sei se vocês estão vendo, agora está vendo aqui, ó, José Guilherme Melchior. Esse é um livrinho fantástico para a gente aprofundar no mundo alemão e como é que os alemães foram se livrando de pouca ciência, vamos colocar assim, foram se livrando de uma carga cultural, crítica extremamente excessiva e que não produzia ciência, né? A chamada cultura crítica. E esse cara aqui, José Guilherme Melchior, é um grande autor para a gente dar uma aprofundada, né? Principalmente quem quer aí sacar a filosofia do direito, quem quer sacar a filosofia, né? E pegar uma sequência lógica desses autores que eu trouxe aqui, que envolve diretamente a discussão de Gonçalo Armindo Palacios com o grande Joel Pimentel de Ulloa, saudoso Joel Pimentel de Ulloa, né? Muito obrigado a essas grandes mentes brilhantes aí, professor Gonçalo, professor Joel, né? Dando seguimento aí, professor Marcos Carvalho Lopes com a filosofia pop, show de bola, maravilhoso. E aqui, ó, a obra top para mim, que dá início a nossos tics filosóficos do mundo contemporâneo, né, que é essa obra do professor Ives Gandra, e essa grande reflexão aqui. Por que a Alemanha funciona com 24,7 juízes por 100 mil habitantes e gasta até menos do que a média mundial em PIB, né? Com o poder judiciário, né? Maravilhosa essa reflexão. E aqui, ó, né? Nós vamos entrar na questão dos resultados pífios da qualidade de vida, né? Que o professor Ives Ganda traz junto com Hanna. E aqui, qualidade de vida é algo interessantíssimo, né? No meu doutorado, a gente foi para isso. Quando eu bati o olho nisso, eu falei, que show, que maravilha, né? A gente pensar em qualidade de vida e essas relações custo-benefício que envolve o poder judiciário e como dar talvez algumas possíveis soluções, né? Também. Aí, galera, fica aí para vocês essa aulinha de tics filosóficos envolvendo esses grandes autores e principalmente essa obra maravilhosa que eu super indico para vocês, gratuita, que está aí, ó, para a nossa reflexão. Brasil, que país é este? Professor Ivisdandra Silva Martins, Samuel Ram, né? Uma reflexão sobre como a nação
desperdiça suas potencialidades, tá certo? Professor Clécio, diga não ao ódio, vamos viver em paz, né? E, pô, vamos ler coisa legal, né? Vamos nos dedicar aí a coisas legais mesmo. E entre essas coisas legais, vamos nos dedicar também a boas leituras que envolvem boas músicas, igual Kid Vinil, não é? Tique nervoso, né? Subida, tique, tique nervoso, tique, tique nervoso. Grande Kid Vinil, um abraço, fiquem com Deus. Diga não ao ódio, professor Clécio.